A noite estava perfeitamente orquestrada. A mesa, decorada com talheres de prata e taças de cristal, refletia o brilho suave do imponente lustre de cristal que pendia sobre o ambiente. O jantar, cuidadosamente planejado por minha esposa, prometia ser uma ocasião memorável, uma oportunidade para minha mãe finalmente conhecer meus sogros, um casal de renome na sociedade paulistana. Eu queria que ela se sentisse parte da minha nova vida, que percebesse o sucesso que alcancei, apesar de tudo, mas no fundo, algo em mim sabia que essa noite não terminaria bem. Os convidados já estavam todos reunidos quando o relógio bateu 20h30. Minha mãe ainda não havia chegado. Meu sogro, um homem de postura rígida e modos impecáveis, verificava seu relógio de pulso discretamente, enquanto minha sogra mantinha um sorriso contido, mas seu olhar impaciente denunciava sua irritação. Minha esposa, sempre gentil, tentava amenizar a situação, comentando sobre a beleza do vestido de sua mãe. Eu apenas mexia no guardanapo, sentindo a tensão crescer no ambiente. Foi então que a porta se abriu bruscamente. Minha mãe entrou sem pedir desculpas pela demora, oscilando entre um olhar altivo e uma expressão de desdém. Vestia um tailleur vermelho impecável, mas sua presença carregava uma arrogância que eu conhecia bem. "Espero que ainda haja algo decente para comer", disse ela, sem sequer cumprimentar ninguém. Minha esposa, tentando manter a cordialidade, aproximou-se para dar-lhe um beijo no rosto, mas minha mãe se esquivou levemente, sem demonstrar reciprocidade. "Nossa, que lugar diferente", ela comentou, olhando ao redor com um olhar crítico. Eu imaginava algo mais clássico para um casal tão distinto quanto os pais da sua esposa. Minha sogra arqueou levemente as sobrancelhas, mas manteve a compostura. Meu sogro pigarreou, claramente desconfortável. "Vamos nos sentar", sugeri, tentando redirecionar a conversa. Os pratos começaram a ser servidos. Minha mãe observou a comida no prato como se estivesse analisando um objeto estranho. "Isso é caviar?", perguntou franzindo o nariz. Eu nunca entendi o fascínio das pessoas ricas por essas coisinhas salgadas. Parece comida de pobre tentando se passar por sofisticada. Minha esposa sorriu amarelo, tentando ignorar o comentário, mas eu senti o sangue ferver. Minha mãe não estava apenas fazendo observações desnecessárias, estava testando limites. O jantar prosseguia em meio a conversas formais, mas então, sem aviso, minha mãe decidiu transformar o ambiente em seu palco particular. "Vocês devem imaginar como foi difícil criar esse menino sozinha", ela começou, segurando a taça de vinho. "Sempre foi tão frágil, um sonhador, sabe? Nunca teve muito tino para negócios. Eu vivia preocupada que ele acabasse como aqueles artistas de rua que fazem malabarismo nos semáforos." Ela riu sozinha. Minha esposa me lançou um olhar preocupado. Meus sogros trocaram olhares discretos. Eu apertei os punhos sob a mesa. "Mas eu sempre soube que ele tinha um coração bom", continuou, fingindo um tom nostálgico. "Ingênuo, mas bom. Se não fosse por mim, não teria conseguido nada." "Mãe", murmurei, tentando interromper. "Não, filho, deixa eu contar essa. Vocês precisam saber." Ela se virou para os meus sogros, inclinando-se levemente. Sabiam que ele chorava porque tinha medo de dormir sozinho? Um homenzinho de 8 anos que precisava que a mamãe segurasse sua mão para pegar no sono. Ela riu novamente. Eu senti minha pele queimar. Minha sogra limpou a boca com o guardanapo, tentando esconder o desconforto. Minha esposa apertou minha mão sob a mesa. "Mãe, chega." Minha voz saiu mais firme agora. "Oh, querido, não precisa ficar nervoso. Só estou compartilhando momentos engraçados da sua infância. Afinal, somos todos família aqui, não é?" Ela ironizou, virando mais um gole de vinho. Eu inspirei fundo. Meu sogro, que havia permanecido calado até então, pigarreou. "Seu filho é um empresário muito respeitado."
Trabalhamos juntos em algumas ocasiões e posso garantir que ele tem um excelente tino para negócios, disse ele em um tom neutro, mas carregado de autoridade. Minha mãe sorriu, mas aquele sorriso não era de orgulho, era de escárnio. Ah, que maravilha! Então, parece que finalmente ele conseguiu se virar. Sabe, eu nunca imaginei que ele se casaria tão bem. Ela lançou um olhar para minha esposa. Essa moça é linda demais. Aposto que ainda não percebeu o erro que cometeu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha esposa arregalou os olhos. Minha sogra entreabriu os lábios, surpresa com a audácia da frase. Meu sogro parou de mastigar. Eu senti o gosto amargo da humilhação, mas dessa vez não era só eu. Minha esposa, a mulher que me amava e me apoiava, também estava sendo atingida. Mãe, minha voz saiu baixa, carregada de tensão. Ela sorriu, inocente. O quê? Não pode mais fazer piada? Minha esposa pousou os talheres no prato, inspirando fundo. Minha sogra se recostou na cadeira, claramente incomodada. Meu sogro ajustou os óculos, parecendo pronto para intervir, mas antes que qualquer um pudesse falar, minha mãe olhou ao redor e soltou um riso nasalado. E essa casa? Eu esperava algo mais refinado. Para um casal tão prestigiado, esse lugar tem uma decoração tão cafona. Parece coisa de gente que tenta ser chique, mas não entende nada de sofisticação. O ar ficou pesado. Eu olhei para minha esposa, que abaixou o olhar. Meus sogros ficaram tensos. Minha mãe, sem perceber a mudança na atmosfera, continuou. Se fosse minha casa, eu reformaria tudo. Essa escolha de cores, essa mobília. Meu Deus, quem escolheu isso? Ela soltou uma risada baixa, satisfeita consigo mesma. Foi nesse momento que eu olhei nos olhos dos meus sogros. Eles estavam petrificados. Minha esposa apertou minha mão debaixo da mesa. Meu sangue fervia, mas uma ideia tomou forma na minha mente. Eu sorri, e foi ali, exatamente ali, que tudo começou a mudar. O silêncio pesado da sala ecoava dentro da minha mente. As palavras da minha mãe ainda ressoavam, se infiltrando em cada canto da minha consciência como uma lâmina cortante. A humilhação não era uma novidade. Eu já a conhecia desde a infância, mas ali, diante dos meus sogros, da minha esposa, das pessoas que eu havia aprendido a amar e respeitar, a ferida parecia mais profunda, mais cruel. Meu olhar se perdeu na mesa, nas taças de vinho que refletiam o brilho do lustre acima de nós. E então, como um redemoinho de lembranças indesejadas, fui arrastado de volta ao passado. Lembrei-me da minha infância em um apartamento pequeno e abafado na periferia de São Paulo. Minha mãe sempre teve um olhar duro, uma expressão constante de desdém. Eu me recordo da sensação de andar na ponta dos pés pela casa, tentando não fazer barulho, tentando não incomodar. Meu pai tinha nos deixado quando eu tinha apenas 5 anos. Um dia ele saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. Minha mãe nunca falava sobre ele, exceto para culpá-lo por tudo de ruim que acontecia. Você é igualzinho a ele, ela costumava dizer, com um misto de frustração e desprezo no olhar. Fraco, inútil. Eu tentava me esforçar, tentava agradá-la, tirava boas notas, ajudava nas tarefas de casa, mas nada era suficiente. Quando fiz 8 anos, lembro-me de ter ganhado um pequeno troféu na escola por ser o melhor aluno da turma. Corri para casa, segurando a estatueta de plástico dourado com orgulho, ansioso para mostrar à minha mãe. Olha, mãe, eu ganhei um prêmio. Ela pegou o troféu da minha mão, analisou por um segundo e depois riu. E isso vai encher a geladeira? Você acha que ser bom aluno vai pagar as contas? Então, jogou o troféu dentro da gaveta e nunca mais falou sobre isso. Naquele dia, aprendi que, para ela, eu nunca seria suficiente. Os anos passaram e minha relação com ela só piorou. Quando completei 14 anos,
Comecei a trabalhar entregando jornais e fazendo pequenos serviços para vizinhos. Queria juntar dinheiro para comprar um tênis novo, porque o meu já tinha buracos e meus colegas riam de mim. Quando finalmente consegui, voltei para casa radiante, mostrando minha conquista. Que desperdício de dinheiro, ela disse, balançando a cabeça. Em vez de guardar, você gasta com besteira. Não sabe que pobre tem que se contentar com o que tem? Cada palavra dela era um golpe, mas eu aprendi a não demonstrar. Cada vez que ela me desprezava, eu guardava um pedaço da minha dor dentro de mim, transformando-a em combustível. Quando fiz 18 anos, consegui uma bolsa parcial em uma faculdade de administração. A notícia deveria ter sido motivo de celebração, mas para minha mãe foi apenas mais uma oportunidade de me diminuir. Você acha que vai ser alguém? Você acha que vai virar um desses engravatados ricos? Coitado! Você nasceu para sofrer como eu. Mas eu não aceitei isso. Trabalhei de manhã, estudei à noite, me virei como pude. Passei fome algumas vezes, dormi poucas horas, mas nunca desisti. Foi na faculdade que minha vida mudou. Foi onde conheci ela, minha esposa. No início, eu não entendia por que alguém como ela prestaria atenção em alguém como eu. Ela era tudo o que eu nunca tive: gentil, compreensiva, otimista. Ela via algo em mim que nem eu mesmo conseguia enxergar. Eu me lembro da primeira vez que contei a ela sobre minha mãe. Estávamos sentados em um banco no campus e eu hesitei porque nunca havia falado sobre isso com ninguém, mas as palavras simplesmente escaparam. Ela segurou minha mão e disse: "Você não é o que ela diz que você é. Você é forte, é inteligente. E eu acredito em você." Aquelas palavras foram um choque. Ninguém nunca havia dito isso para mim antes. Foi ali, naquele momento, que fiz uma promessa a mim mesmo. Eu provaria que minha mãe estava errada. Eu me tornaria alguém. E eu me tornei. De volta ao jantar, minha mãe continuava seu espetáculo de arrogância e crueldade. Mas agora, enquanto eu a observava, um fogo começou a arder em meu peito. Ela nunca acreditou em mim. Ela sempre me humilhou, sempre tentou me fazer acreditar que eu não valia nada. Mas ali, naquela mesa, naquela casa, tudo era diferente. Eu não era mais o menino que implorava por sua aprovação. Eu não precisava mais do amor que ela nunca me deu. Ela achava que ainda tinha poder sobre mim, mas ela estava prestes a descobrir que não tinha. O silêncio na sala era tão denso que parecia palpável. Eu olhava para minha mãe, que ainda exibia um sorriso de escárnio, e para meus sogros, que tentavam manter a compostura, mas era evidente que estavam desconfortáveis. Minha esposa segurava minha mão sob a mesa, tentando transmitir algum tipo de conforto, mas a raiva que queimava dentro de mim já havia atingido um ponto irreversível. Respirei fundo, controlando cada palavra antes de pronunciá-las. "Mãe, sabe o que é engraçado?" Minha voz soou tranquila, quase casual. "Você está criticando a casa, dizendo que não tem sofisticação, mas essa casa é minha." O impacto daquelas palavras foi imediato. Minha mãe piscou algumas vezes, confusa, como se tivesse ouvido errado. Meus sogros se entreolharam, surpresos, e minha esposa, que já sabia da verdade, apenas apertou minha mão um pouco mais forte. Minha mãe soltou uma risada seca. "O quê?" Ela jogou o guardanapo na mesa, cruzando os braços. "Essa foi boa. Você sempre teve esse senso de humor ridículo." Mantive meu olhar fixo nela, sem desviar. "Não é piada. Eu comprei esta casa há 2 anos. Alugo para os pais da minha esposa, mas nunca disse nada porque queria ver até onde você iria." O sorriso dela desapareceu instantaneamente. O sangue sumiu de seu rosto, e pela primeira vez naquela noite, ela pareceu sem palavras. Minha sogra levou uma mão à boca, chocada. Meu sogro ajustou os óculos, analisando minha mãe com um novo olhar. Minha esposa permaneceu calada, mas pude sentir o orgulho em sua expressão. Minha mãe abriu a boca, mas nada saiu.
Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma saída, tentando recuperar a falsa superioridade que sempre ostentou. Mas dessa vez, não havia escapatória. Isso não faz sentido, ela finalmente murmurou, com a voz mais fraca do que de costume. Como você poderia ter comprado essa casa? Trabalhando, construindo algo para mim mesmo. Enquanto você dizia que eu nunca seria ninguém, eu estava conquistando cada pedaço da minha vida. Ela ainda parecia atordoada. Você deveria ter me contado. Sua voz agora tinha um tom de acusação. Isso foi um desrespeito. Você me fez passar vergonha na frente de todos. A ironia daquela frase me atingiu como uma faca. Ela, a mesma mulher que passou a vida me humilhando, agora se sentia ofendida por eu ter a feito passar vergonha. Você me fez passar vergonha por anos, mãe. Minha voz ainda era calma, mas havia uma firmeza cortante nela. Você me diminuiu, me insultou, tentou me convencer de que eu era um fracasso. Você nunca acreditou em mim, então por que eu deveria dividir minhas conquistas com você? Os olhos dela brilharam com um misto de raiva e incredulidade. Eu sou sua mãe, e eu sou seu filho, retruquei. Mas você nunca me tratou como tal. Minha mãe respirou fundo, tentando recompor-se. Isso não muda nada. Ela tentou recuperar sua postura. Ainda assim, foi desrespeitoso da sua parte esconder isso de mim. Você me deixou falar mal da casa sem me corrigir, como se estivesse me armando uma armadilha. Meu sogro, que até então havia ficado calado, finalmente se manifestou. Se alguém armou uma armadilha aqui, foi a senhora. Sua voz era fria e precisa. Meu genro não disse nada, porque queria lhe dar a oportunidade de se mostrar uma pessoa melhor. Mas, pelo que vimos hoje, essa oportunidade foi desperdiçada. Minha mãe abriu a boca para rebater, mas parou. Pela primeira vez, ela percebeu que não tinha controle sobre a situação. Minha sogra, que sempre foi reservada, agora olhava para minha mãe com uma expressão de completo desdém. Que decepção, murmurou. Minha mãe se virou para mim, com os olhos brilhando de fúria. Você está satisfeito? Sua voz tremia. Você me colocou nessa situação para quê? Para se vingar? Para me humilhar? Levantei-me devagar, apoiando as mãos na mesa. Não, eu só queria que você soubesse a verdade. Eu não sou mais o garoto que implorava pelo seu amor e aprovação. Eu sou um homem que construiu sua vida sozinho, sem sua ajuda, sem seu apoio. Ela se levantou tão bruscamente que a cadeira quase tombou para trás. Isso é um absurdo, eu não preciso ouvir isso. Pegou sua bolsa, sem se preocupar em disfarçar a indignação. Boa noite a todos, disse com frieza. Não me chamem para mais nenhuma dessas palhaçadas. E sem mais uma palavra saiu. O silêncio que ficou foi desconfortável. Eu olhei para os meus sogros que pareciam ainda processar tudo. Minha esposa pousou a mão em meu ombro, um toque sutil, mas que dizia tudo. Você está bem? Ela perguntou baixinho. Demorei um instante para responder. Estou, melhor do que nunca. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente estava. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando ouvi a campainha tocar. O som cortou o silêncio da casa como uma lâmina afiada. Minha esposa ainda dormia ao meu lado, seu corpo tranquilo, respirando em um ritmo constante. Por um instante, pensei em ignorar, mas algo dentro de mim sabia exatamente quem estava do outro lado da porta. Levantei-me sem pressa, sentindo o peso da noite anterior ainda sobre meus ombros. Quando abri a porta, lá estava ela. Minha mãe. Seus braços estavam cruzados, seu olhar carregava um misto de frieza e impaciência. Mas seus olhos denunciavam algo que eu nunca tinha visto antes: insegurança. Podemos conversar? Sua voz não era tão cortante quanto de costume. Eu a encarei por um momento, considerando a possibilidade de fechar a porta na sua cara. Mas havia algo dentro de mim que precisava dessa conversa. Precisava encerrar esse capítulo.
Entre, disse, por fim, abrindo espaço para que ela passasse. Ela caminhou lentamente pela sala, seus olhos analisando cada canto, como se estivesse procurando algo para criticar. Mas, dessa vez, ela não encontrou nada. Ou talvez, pela primeira vez, soubesse que não havia mais espaço para suas observações venenosas. Eu me sentei no sofá e ela fez o mesmo, mantendo uma postura rígida. Sobre ontem à noite, ela começou, mas hesitou. Parecia estar escolhendo as palavras com cuidado. Não foi minha intenção te ofender. Soltei uma risada seca. Mãe, por favor, você passou a vida me ofendendo. Não finja agora que não sabia o que estava fazendo. Seus olhos se estreitaram e por um momento vi um lampejo da mulher que sempre conheci, mas ela logo suavizou a expressão. Você precisa entender, ela continuou, sua voz assumindo um tom quase suplicante. Tudo o que eu fiz foi para o seu bem. Eu cruzei os braços, esperando o próximo golpe. Para o meu bem? Ela assentiu, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eu só queria que você fosse forte. O mundo é cruel, filho. Se eu tivesse te tratado com carinho, você teria se tornado fraco, dependente. Tudo que eu fiz foi para que você sobrevivesse. Algo dentro de mim se rompeu naquele momento. Sobrevivesse? Minha voz saiu baixa, carregada de incredulidade. Mãe, eu passei a minha vida inteira tentando provar para você que eu era digno do seu amor. Eu fiz de tudo para ganhar um simples reconhecimento seu, mas você nunca me deu nada. Ela desviou o olhar por um momento, como se estivesse ponderando sobre minhas palavras. Eu fiz o que achei que era certo, murmurou. Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo antes de continuar. Se amor é humilhar um filho, prefiro não tê-lo. Ela arregalou os olhos como se minhas palavras tivessem lhe dado um tapa no rosto. Pela primeira vez, vi algo próximo de medo em sua expressão. Você não pode falar assim comigo. Eu sou sua mãe. E eu sou seu filho, rebati. Mas você nunca me tratou como tal. Ela abriu a boca para dizer algo, mas parou. Seus olhos vagaram pelo ambiente, como se estivesse procurando uma saída, mas não havia mais nada a ser dito. Ela se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. Eu só queria que você soubesse que fiz o que fiz por amor. Sua voz estava mais fraca agora. Eu também me levantei. Então não faça mais nada. Ela me olhou, incerta. O quê? Se você realmente sente alguma coisa por mim, pare de tentar me manipular, pare de tentar me diminuir. Apenas pare. Ela não respondeu. Apenas assentiu levemente, como se estivesse absorvendo aquelas palavras pela primeira vez. Então, sem mais uma palavra, caminhou até a porta e saiu. O silêncio que ficou para trás não era mais pesado, era um silêncio de libertação. Voltei para o quarto, onde minha esposa ainda estava deitada, mas seus olhos agora estavam abertos, me observando. Como foi? Ela perguntou, sua voz suave. Sentei-me na beira da cama, sentindo todo o peso da conversa desmoronar sobre mim. Eu sempre quis o amor dela, confessei, minha voz saindo rouca. Mas agora entendo que não preciso mais disso. Ela se aproximou, passando os braços ao redor do meu pescoço e encostando a testa na minha. Você tem o meu, e nunca mais vai ser tratado daquela forma. Fechei os olhos e inspirei o perfume dela. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia leve, eu me sentia livre. O tempo passou e minha mãe começou a sentir as consequências de sua arrogância. Sem o suporte financeiro que, de alguma forma, sempre esperou receber de mim, ela começou a perceber que sua vida de superioridade estava desmoronando. Os sogros, que antes a toleravam por educação, agora não faziam mais questão de sua presença. Os jantares elegantes para os quais ela sempre se convidava deixaram de acontecer, e as ligações que ela costumava receber de pessoas bajuladoras sumiram. No início, ela tentou manter a postura, fingindo que nada havia mudado, mas o mundo ao seu redor, antes adornado por um falso senso de grandiosidade, estava ruindo.
sem ninguém para alimentar seu ego, sem um palco para suas humilhações disfarçadas de conselhos, ela começou a se isolar. Seu orgulho, tão afiado quanto uma lâmina, a impedia de pedir desculpas. Os dias foram se transformando em semanas. Eu soube, por conhecidos, que ela havia se afastado de tudo, parou de frequentar os lugares que gostava, deixou de comparecer aos eventos sociais, onde sempre se sentia no centro das atenções. Mas eu não fui atrás. Pela primeira vez na minha vida, deixei que ela lidasse com suas escolhas sozinha. Enquanto isso, eu finalmente encontrava a paz que sempre me foi negada. Minha esposa e eu decidimos renovar nossos votos. Não foi uma cerimônia grandiosa, nem cheia de convidados ilustres. Era algo íntimo, apenas para nós. Na noite anterior à renovação, ficamos sentados na varanda de casa, observando as luzes da cidade ao longe. O vento era morno, trazendo consigo o perfume suave da noite. "Você parece diferente", ela disse, observando-me com aqueles olhos que sempre enxergaram além do que eu mostrava ao mundo. "Eu sou diferente", respondi, sorrindo de leve. Ela passou os dedos pelo meu rosto, traçando meu maxilar com um toque suave. "Acho que, no fundo, eu sempre soube que esse dia chegaria", murmurou. Eu segurei sua mão e a puxei para mais perto. "Você sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava." Ela sorriu, inclinando-se para me beijar. Foi um beijo profundo, cheio de significados não ditos. Não havia mais peso, não havia mais sombras do passado pairando entre nós. Apenas nós dois, finalmente livres. Na noite seguinte, diante do altar simples que montamos em nosso jardim, olhei para minha esposa e soube, com toda a certeza do mundo, que eu havia vencido. Não era uma vitória sobre minha mãe, sobre os anos de humilhação ou sobre as palavras afiadas que carreguei por tanto tempo. Era uma vitória sobre mim mesmo. Eu não precisava mais do amor que nunca me foi dado. Quando nos beijamos, selando nossos votos uma vez mais, soube que tudo o que eu precisava estava ali. Após a cerimônia, fiquei um tempo sozinho, olhando para o horizonte. O céu estava tingido de tons de laranja e dourado, e eu me permiti respirar fundo, sentindo o peso final do passado se dissipar. Algumas pessoas nunca mudam, mas eu mudei, e isso basta,